Então, hoje nós vamos começar pelo menos falando do relatório técnico de pesquisa, né? É uma assim, instância do trabalho nosso que é muito comum, a gente não consegue fugir disso, né? Porque tem várias circunstâncias na vida da gente, né, que nós precisamos prestar contas, né, fazer relatórios, né? E aí eu vou apresentar esse aqui. Eu estou vendo as perguntas no chat, enquanto eu estou começando aqui, a Thalita está perguntando, resumo agrega no currículo Lattes? Olha só, pergunta, o resumo é assim, para quem está começando, legal, participou do evento, apresentou um trabalho, tem um resumo, legal. A partir quando a gente está começando, né, tudo conta. Tudo você pode lançar no Lattes. Resumo em anal de evento, pode lançar no Lattes, tá? No currículo Lattes. Agora, o peso maior é quando é trabalho completo, né? Então, são degraus, né? Que a gente vai subindo aí. Deixa eu aproveitar, já que a Thalita está perguntando aqui sobre currículo Lattes. Todo mundo sabe o que é currículo Lattes? Você já tem currículo Lattes? Não faço a menor ideia, professor, do que é. Nossa, então, tá vendo? Por isso que é bom de conversar, porque realmente algumas pessoas já sabem, outras não sabem. Eu acho que valia a pena a gente fazer uma aula de currículo Lattes, pelo menos um pedaço assim, um trecho, que a gente entraria no site. O que é o currículo Lattes? É um sistema, uma base de dados, né, um banco de currículos nacional, mas que pode ser acessado por gente do mundo inteiro, né? E aonde você vai, eu vou até incentivar vocês a fazerem isso, que todo mundo vai criar o seu currículo Lattes, quem não tem, mas que tem gente aí que eu sei que já tem, você vai se cadastrar nesse site, né? Que está vinculado ao CNPq, no sistema plataforma Lattes que chama. E aí você vai preenchendo, tem muitos campos lá, desde o teu nome, CPF. Aí, nossa, as línguas que você fala, né? Trabalhos que já publicou, disciplina que já ministrou, uma série de atividades, né? Projeto de pesquisa, quem tem, artigos, enfim. E aí você vai cadastrando isso tudo no currículo Lattes, né? Embora seja um pouco trabalhoso, né? Ele tem uma grande vantagem de você poder fazer um pouquinho por dia. Você vai lá fazendo, de vez em quando entra, acrescentou alguma coisa, saiu uma novidade, um artigo novo, você vai lá coloca, né? Então, no começo, para abrir é fácil, né? A ideia é ir preenchendo à medida que, enfim, a produção de vocês vai acontecendo, né? Então, a gente vai progressivamente, né? E tem muitas vantagens. Para uma série de questões de trabalho, de bolsa, principalmente quando a gente está vinculado à instituição universitária, é interessantíssimo ter o currículo Lattes, né? Porque seu currículo fica registrado ali num banco que é acessível, né? E fica formatado, fica num padrão, é um padrão nacional, assim, de currículo. Você pode depois baixar ele em PDF, imprimir, enfim, tem essa possibilidade. Mas na maioria das vezes, inclusive algumas revistas acadêmicas, quando você manda o trabalho, tem revistas que pedem para você mandar o link do currículo. Então você não precisa ficar escrevendo, preparando. Você está lá atualizando a sua presença no banco de dados do Lattes, você passa o link e a pessoa acessa. É assim que funciona na maioria das vezes, né? Pedido de bolsa, em geral, está acontecendo assim. Você tem que ter esse currículo. Então, eu acho que vai ser muito importante que até o fim do semestre todo mundo tenha o currículo Lattes, né? Mas legal. Então, deve ter outras pessoas que... eu só entendi o que era quando fui pesquisar sobre residência multidisciplinar. Ah, tá vendo? Então, mas nenhum professor então te deu essa dica, né? Foi meio você descobriu ali, começou a olhar. Entendi. Tá, então a gente pode fazer isso, a gente pode entrar. O ideal seria todo mundo criar mesmo. Aqui eu vou... Deixa eu ver aqui. Professor, não sei se você falou isso no início da aula, como chega atrasado. Não, Estela, os resumos não foram todos corrigidos. Eu não corrigi, acho que estou chegando na metade, nem metade por enquanto. Eu devo ter corrigido 40% dos resumos. Porque teve gente que mandou meio de última hora, chegou mais resumo do que eu esperava, não sei bem
se aumentou o número de alunos, alguma coisa assim. Então, eu ainda não tenho essa nota, né? E a gente ainda está no prazo da resenha. A resenha vocês têm uma semana ainda para, se não me engano, até dia 11, que a gente combinou. Então, ainda tem tempo. Hoje não vou passar, em princípio, não pretendo passar tarefas adicionais. E vocês vão ficar só com a resenha para fazer. E o resumo eu vou corrigir provavelmente hoje mesmo, tá? Algumas pessoas já viram lá, mas os demais eu vou corrigir, né? Bom, então vamos falar um pouco do relatório de pesquisa, ou simplesmente relatório, né? Eu estou me baseando aqui nos dois autores mais tradicionais de metodologia para a nossa área mais de ciências humanas, ciência da saúde e tal. O Antônio Joaquim Severino e o Antônio Carlos Gil, pesquisa social, né, que está dentro do que a gente faz. Então é assim, se você recebe qualquer tipo de apoio, seja institucional, né, te deram uma sala para trabalhar, um laboratório, enfim, ou financeiro, te deram uma bolsa, né, ou então organizacional, alguém está te ajudando em alguma organização para realizar uma pesquisa, né, é claro que, como diz o pessoal da economia, não existe almoço grátis, né? Se alguém está te ajudando, você vai precisar prestar contas. Então, o que acontece é que entre aspas, essa prestação de contas acadêmica ocorre na forma de relatórios, né? Um relatório é entregue conforme a situação, né? Em intervalos de tempo determinados. O mais comum é relatório semestral. Dependendo, se você tem um projeto a longo prazo, às vezes são relatórios anuais, né? Isso vai depender bastante. O que é um relatório, né? Ele é o registro do desenvolvimento de um projeto. Você está fazendo um projeto de pesquisa, enfim, não necessariamente, pode ser um projeto social também. Então, o relatório vai descrever todas as atividades que você já realizou, né? As etapas percorridas e vai apresentar os resultados, né? Podem ser resultados parciais ou resultados finais, vai depender de você estar fazendo um relatório final ou um relatório preliminar, um relatório parcial do desenvolvimento, né? Que a gente não faz o relatório só quando termina uma pesquisa. Muitas vezes você tem um relatório de acompanhamento de atividades, tá? Então, um mais simples no meio do caminho e tal. Uma coisa importante de destacar, o relatório ele é destinado a ser lido por pessoas que não fizeram o trabalho, tá? Você não faz o relatório para você e nem mesmo para o orientador, né? Você vai fazer para uma pessoa para avaliadores que vão ler e de repente nem estão da mesma instituição que você e tal. Então ele precisa ser claro, né? Compreensível, explicativo, né? Tá? Eu vou apresentar agora alguns itens sugeridos, né, para os relatórios, mas assim, fazendo a ressalva de que pode haver diferenças, né, mudanças nessa estrutura que eu estou colocando aqui. Ela vai mais como uma base, né? Porque vai depender. Tem, por exemplo, sei lá, a FAPESP vai exigir um resumo que tenha um item lá chamado justificativa, um relatório que tenha um item chamado justificativa. E aqui o CNPq talvez não, enfim, dependendo do lugar, existem especificidades, mas tem coisas que são iguais, né? Pela base geral, é o que eu vou passar para vocês agora. A primeira coisa é uma introdução, né? Qualquer trabalho que a gente faz, trabalho acadêmico, a gente é natural ter uma introdução, e a gente sugere que um relatório comece com uma breve introdução que vai servir para contextualizar o trabalho, né? Vai dar um histórico, né? Você vai reapresentar os objetivos. Por que eu estou colocando reapresentar? Porque normalmente muitas vezes você fez um projeto, mandou o projeto, e aí você recebeu algum benefício, alguma bolsa e tal, e depois você vai passar um relatório. Então as pessoas às vezes falam assim, professor, mas o projeto já diz tudo, eu vou ter que repetir os objetivos no relatório? Sim, é bom você informar, lembrando sempre, é outra pessoa que vai ler. Às vezes o avaliador do projeto original não é o mesmo que vai ler o relatório, então é bom você colocar, representar os objetivos. E também, todo relatório a gente vai informar qual o período de trabalho, né? Esse relatório consiste
no relato das atividades de março de 2020 até dezembro de 2020. Então, sei lá, tem um período especificado, né? Às vezes na capa a gente coloca isso. Bom, em seguida vem a metodologia, né? Metodologia que é a descrição das atividades, né? E a metodologia pode ser dividida, é comum dividir a metodologia do trabalho em subtópicos no relatório. Gente, só um comentário, muito do que eu estou falando aqui de relatório, a gente vai ver que é semelhante ao projeto, né? Só que o projeto de pesquisa, a gente vai dedicar mais tempo a ele, né? A gente vai ver em mais de uma aula para ver passo a passo direitinho, porque a nossa meta é que todo mundo saiba fazer bons projetos, né? Bom, então você vai fazer a metodologia, vai contar o que foi feito, né? O relatório quer dizer, você já fez um trabalho que você vai contar, né? Por exemplo, que informações que entram aqui, né? Qual o tamanho da amostra? Suponha que você vai entrevistar uma amostra representativa de uma comunidade, alguma coisa assim. Quantas pessoas, né, que foram acessadas? Como foi feita a seleção? Então, os critérios, né? Essas coisas a gente coloca aqui. Como foi feita a coleta de dados? Foi pessoalmente, presencial? Foi por telefone? Enfim, né? Como é que a gente fez essa coleta? Se usou instrumentos, vai ter que dizer depois. Que perguntas foram feitas? Então, você tem um roteiro de entrevista. A gente vai ter depois um momento para detalhar a questão das entrevistas, que acho que vai ser importante para vários de vocês. Houve um treinamento prévio? É comum você fazer trabalhos em grupo, né? Então, se eu fazer um relatório, teve treinamento, alguém específico teve um treinamento diferente dos outros, por alguma razão. Então, você vai contar essas coisas, né? Quais as formas de análise dos resultados, ou seja, foi feita análise estatística, como é que foi feita essa análise, né? Um exemplo, né? Às vezes a gente está querendo criar um índice, por exemplo, um índice para classificação, sei lá, de qualidade de vida, né? Então, para nós, tem várias dimensões ali. Tem a questão do conforto doméstico, tem a questão da alimentação, da saúde. Então, a gente vai montar, às vezes, várias perguntas e vai, eventualmente, pontuando essas respostas e vai depois montar um índice, né? Então, como é que foi feito isso? Aqui na parte de metodologia vai ser detalhado tudo isso. Muito bem. A apresentação dos resultados, mesmo quando é relatório parcial, imagina que você está no primeiro ano de atividade, o seu projeto, às vezes, tem 3 anos, né, para acontecer. Mesmo assim, você vai apresentar os resultados parciais. Até o momento, nós temos isso. Beleza. O que inclui, a gente deve incluir na apresentação dos resultados? Primeiro, uma parte mais descritiva, onde você vai colocar basicamente tabelas e gráficos, né? Apresentar isso. Depois, em seguida desses dados, você pode fazer a parte de análise. Então, foi feito o teste estatístico comparando grupo 1 com grupo 2. Aí você pode, se você fez isso, você vai apresentar os resultados, né? Muito bem. E eu posso ajudar vocês nisso, porque essa parte é a parte que eu trabalho também, estatística, bioestatística e tal. Aí, depois disso, nessa sequência mesmo, vem a interpretação, que é o coração do relatório. Tá? É a parte mais importante. Aqui a gente vai avaliar o que significam aqueles resultados, o que aquele coeficiente de correlação 0,93 foi calculado, o que isso significa? Qual é a conclusão que a gente chega? Tal. E quando a gente vai fazer a interpretação dos dados, ou da pesquisa que a gente fez, é muito importante você citar, ler, né, estudar e citar outros autores, né? Foi feito um experimento semelhante, foi feita uma vivência semelhante em Minas Gerais, na cidade tal, município tal, e aí você vai pegar um artigo que fala daquilo e vai comparar. Então, na interpretação, vale esse tipo de análise comparativa, tá? Beleza, estamos aqui no boa noite, tá chegando agora o pessoal. Também, em seguida, no relatório, principalmente quando é relatório parcial, tá? O relatório final, às vezes, não tem cronograma, mas o parcial tem que ter.
você vai lá mostrar as etapas, né? O que fizemos nesse período do relatório. Item 1, tal, item 2, entrevistando, seleção dos participantes, roteirização da entrevista, enfim, vai colocar o que já foi feito. Mas o cronograma, o mais importante dele é as próximas etapas, né? Então, a gente vai escrever no cronograma, vai fazer como se fosse uma tabela, um quadro ali, vai colocar a previsão de execução das próximas etapas. Então, no período de março a maio, será feita a nova visita à comunidade e tal, tal. Né? Em seguida, vai ser feita a redação do trabalho no mês de junho. Você vai colocar uma previsão. Ah, professor, mas como é que eu vou adivinhar? Como é que eu vou ter certeza que eu vou conseguir cumprir aquele prazo? Bom, gente, certeza nós não temos. A gente vai colocar no cronograma a previsão de atividades. Se for o caso, se não for possível seguir exatamente aquilo, ou se por alguma razão a gente resolveu mudar, no próximo relatório você vai dizer, foi feita uma alteração assim, justificando, né? Mas a gente põe a previsão de execução das próximas etapas. E outra coisa, não adianta dizer assim, trabalho está em andamento e vai continuar. Sabe, essas frases genéricas a gente não pode de jeito nenhum escrever no relatório. O relatório é sempre objetivo mesmo, né? Então, será feito próxima etapa, parte 5, parte 6, né? Parte 7, dizendo o que é cada coisa. Muito bem. Gente, só lembrando, aqui é um espaço democrático que eu quero ouvir vocês. Qualquer dúvida, comentário, pode abrir o microfone ou colocar no chat, tá? E aqui depois vem as conclusões e perspectivas, que é uma sessão curta. Eu sugiro fazer parágrafo único, né? Não é obrigatório, mas o ideal seria parágrafo único, onde você vai dar um resumo aí das consequências do trabalho, o que se descobriu, o que pode, sei lá, como conclusão da análise, resolvemos mudar a dinâmica de atendimento em tal situação, o que resultou daquilo, né? E, além disso, eu também não é uma coisa obrigatória, mas é de bom tom, eu sempre recomendo muito, é que junto com as conclusões você escreva também perspectivas, ou seja, o que pode ser feito a partir do que você trabalhou, né? Futuros trabalhos poderão avaliar, repetir o procedimento agora especificamente para adolescentes, para verificar se tem diferença entre a idade adulta e adolescente no preenchimento e tal. Esse tipo de sugestões, né, de perspectivas futuras, que não precisam ser feitas por você e não precisam nem ser parte do projeto. Pode ser, assim, uma sugestão para futuras pessoas, futuros pesquisadores, enfim, né? Tá? Então, parágrafo único é o ideal. Às vezes a gente separa porque põe as conclusões e em seguida um outro curtinho de perspectivas. É claro que num relatório, como num artigo científico, como num projeto que a gente vai ver, a gente sempre tem uma seção final lá de referências, né? Referências bibliográficas. Então, tudo que a gente consultou é uma seção obrigatória essa. Você não pode fazer o relatório todinho na tua cabeça, né? Porque, lembra, na interpretação dos dados, você vai comentar. O resultado nosso está de acordo com o que foi visto em tal lugar, né? Vai fazer as comparações e tal. Então, aparecem tudo que você citou ali no texto, você vai colocar na referência depois. Às vezes, dependendo de para onde você vai mandar esse relatório, você pode colocar a letra menor na referência, espaçamento menor. Vocês já devem ter visto, às vezes, um seminário com um data show, que a pessoa apresenta um monte de slides e no final tem um slide de referências, né? E às vezes, quando é muita coisa, coloca a letra menor ali para caber e tal, mas está tudo ali, né? Muito bem. O relatório, agora eu vou falar um pouquinho do estilo, né? O que deve aparecer no relatório em termos de qualidades, assim, o que deve ser a nossa meta quando a gente está preparando. Eu vou falar aqui do relatório, mas isso se aplica muito parecido para outros trabalhos científicos, né? Então é legal a gente já treinando isso. Clareza, concisão, objetividade, né? Então a gente quer ser direto, né? Utilizando frases curtas. Não há nenhuma necessidade de ficar usando palavra difícil, tá? Ao contrário,
é melhor fazer mais direto, com frase mais simples e curta, objetiva, né? Porque facilita a leitura. Então, o relatório não é um lugar para você mostrar erudição, né? Não. Você quer comunicar o que foi feito, né? É um relato. Também nesse sentido, existe uma coisa que se discute bastante, que é a impessoalidade, né? Eu, sinceramente, eu acho que no serviço social, talvez isso não seja tão problemático, tá? Por quê? Porque as pessoas colocam impessoalidade. Porque você vai fazer um relatório técnico e normalmente você não escreve na primeira pessoa do singular. Eu fiz tal coisa, eu concluí tal coisa. A gente não faz isso, né? A gente procura deixar mais sóbrio, mais formal, portanto, um pouco mais impessoal. Quais são as formas de fazer isso? Escrever na terceira pessoa, né? Ou escrever na primeira pessoa do plural. Então, você pode colocar lá, preparou-se o questionário, visitou-se tal coisa, né? Ou então, visitamos a comunidade, apresentamos, sei lá, o curta-metragem no telão, depois colhemos o resultado. Então, primeira pessoa do plural, ou então aquele impessoal, né? Muito bem. Coerência e precisão. A gente vai sempre ler com cuidado para ver se não tem nada que tenha ficado dúbio, às vezes ficou duplo sentido, né? Já teve vezes de eu preparar a aula, dei a aula toda e no final uma pessoa foi perguntar, professor, mas ali quando o senhor fala o que veio primeiro, fiquei na dúvida, ficou dúbio, o que veio primeiro cronologicamente, o que vem primeiro de importância. Quer dizer, a pessoa foi me mostrar que tinha um duplo sentido ali. Então, é legal sempre a gente olhar para ver se tá fácil de entender, se ninguém vai se confundir quando lê o nosso texto, né? Beleza. Isso, na verdade, é uma coisa que fica legal fica fácil de fazer esse tipo de avaliação quando a gente está em grupo. Isso é uma das vantagens do grupo, né? A dificuldade é se reunir, né? Muitas vezes. Mas a vantagem é que, às vezes, você escreveu um trecho ali, principalmente na discussão dos resultados, interpretação, você escreveu e será que está claro, dá para entender? Então passa para outra pessoa, do teu colega do grupo. Aqui eu entendi tudo aqui, será que não é melhor? Aí vai vir a sugestão, e esse construir conjunto é muito legal, né? Tende a melhorar as coisas. Bom, formato, né? O relatório é feito na forma de texto, né? É um texto corrido com inserção de figuras, eventualmente, né? Fotografias, tal, dependendo. Tabelas, quando tiver coleta de dados, né? E não precisa ser número, viu? Tem tabelas que você faz sem número, tabela com uma resposta lá, entrevista 1, entrevista 2, e coloca os trechos principais, alguma coisa assim. Você pode organizar como tabela ou quadro, que são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Depois eu vou explicar isso em outro momento. Usar gráficos também está liberado, né? Sempre que ajude a pessoa a entender o que você fez. O relatório não tem um tamanho específico, né? O resumo é página única. A resenha é de 1 a 3 páginas e acabou, né? O relatório não, né? Mas recomendo que não passe de 15 páginas, no máximo 15 páginas, tá? E ainda, o relatório que for parcial, às vezes você está no meio do trabalho, né? Às vezes ele é mais curto, sei lá, pode ter 10 páginas. Vai depender do quanto que você conseguiu fazer naquele período de cobertura do relatório. Então, aqui não passar de 15 páginas, pensando em A4, Arial 12, espaçamento 1,5, meio como um padrão, assim, queria adotar isso, né? E se for relatório parcial, pode ser mais curto. Muito bem. E isso aqui é a visão geral minha do que eu tinha, dicas, assim, sobre relatório. Beleza, então aqui são dicas também, dicas e diretrizes para relatório científico, né? A doutora Ana Sinardi, do Rio Grande do Sul, e eu fiz uma revisão e atualização. É aquela história, a gente faz as perguntas, né? Realiza a pesquisa, vai a campo, interpreta os resultados, aí precisa divulgar os resultados. Não adianta você fazer tudo aquilo, ninguém ficou sabendo, então você não consegue impactar na sociedade, né? Não consegue melhorar as coisas. Então, para ter um sentido no nosso trabalho, a gente precisa divulgar, isso é natural. Não tem nada a ver com vaidade, sou vaidoso, não é isso.
é porque o trabalho social precisa, né, ter alguma consequência. A gente pode, eventualmente, sei lá, servir de exemplo para futuros, né, futuros trabalhos, ou então ponto de partida para outros trabalhos. O pesquisador escreve muito, tá? Todo mundo escreve muito. Resumo para apresentação em congresso, artigo científico, relatório de iniciação científica, quem tem bolsa vai fazer um relatório. Projeto, aí já pensando grande, né? Terminando, o pessoal vai se aperfeiçoar, vai fazer uma especialização, um projeto, uma dissertação de mestrado, né? Aí, se for mais à frente, projeto e tese de doutorado, mais artigo científico. Muitas vezes a gente escreve projetos para solicitar recurso financeiro para agências de fomento. Relatórios, né? Porque se a gente pede um apoio, a gente tem que fazer um relatório depois. Livros, capítulos de livros, né? E artigo científico. Sempre, você vê que tem sempre artigo científico ali. Quando você vai fazer um relatório, e isso aqui vale para outros formatos de trabalho também, a forma é importante. Ótimo, tá colorido, tá letra bonita. Beleza, mas isso não substitui resultados analisados adequadamente, bem interpretados, resultado consistente, ou seja, não adianta ficar só com a forma, né? E esquecer de ter um cuidado nessa apresentação dos resultados. A sequência típica, né? Tem idas e vindas. Então, a gente não pode deixar para a última hora por causa disso. Olha lá, você vai ler os relatórios, resumos, faz um esboço. Aí depois você... Primeiro você pode fazer tópicos, né? Vai tendo as ideias. Depois você vai escrever. Aí vai revisar. Escreve, revisa. Relatório versão 1, relatório versão 2, relatório versão 3. Vai... faz autocrítica, né? Vai para o orientador provavelmente vai dar sugestões. Isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, esqueceu de colocar tal coisa. Vai, escreve de novo e até vai imprimir a versão final. Então, é assim. Os itens de um relatório, a gente já falou um pouco, né? Aqui bem explícito. Identificação, introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusões, perspectivas, referências bibliográficas, anexos, apoio e agradecimentos. Reparem que, se a gente trocasse a palavra aqui, itens de um relatório, escrevesse itens de um artigo científico, vários deles vão se repetir, tá? Vai ter a introdução, material e métodos, resultado, discussão, esse aqui é o corpo de um artigo científico, esse miolo aí do relatório é o que a gente publica às vezes como artigo, né? Claro, sempre com as referências, só que artigo dificilmente tem anexo, até pode, mas não tem tanto, né? Vamos ver o que mais. Algumas adaptações podem ser importantes nesse esquema geral, porque diferentes áreas do conhecimento podem necessitar de diferentes itens, e outra, como eu já comentei, conforme o órgão para onde você está mandando, o relatório tem que ser mais detalhado ou menos, né? A identificação vai colocar o número do projeto, né? O nome do projeto. Se for um bolsista, vai colocar o nome, orientador, claro, né? Às vezes é mais de uma pessoa também. Local de execução e a vigência do relatório, o período, né? Muito bem, o que mais? A introdução é geral, contexto histórico, né? Então a gente lê bastante, vai colocar artigos, procura artigos recentes, né, para embasar, para comentar. Informações das referências, aí a introdução, então, como eu falei, você vai usar essas referências para te dar mais base aqui, e você, com isso, normalmente, você começa do mais geral e vai descendo para o específico, né? Começa da pandemia, trouxe diversos desafios, daqui a pouco você vai chegando onde você quer, que é a saúde mental dos profissionais hospitalares, né? Então, você vai caminhando assim. Qual é a pergunta que você está fazendo? Isso tem que estar claro, né? Por que vale a pena fazer? Nosso trabalho se justifica, tal. Não precisa ter uma sessão específica disso, mas na introdução você dá esse corpo aí, esse começo. Junto com, logo em seguida de você ter exposto essa parte do contexto histórico, a questão, você vai colocar os objetivos do trabalho, né? Não precisa ser itens tópicos, assim, pode ser no texto mesmo, sabe? Nossos objetivos, coisas, né?
Aí fica a critério de você. As atividades desenvolvidas vai dar uma ideia geral. Mesmo na introdução, você fala, foi para isso foi feita a entrevista local, tá? Bem simples, anunciando. Né? Aí depois vem materiais e métodos. Aqui sim, todos os materiais utilizados. Foi feita entrevista, utilizou o microfone tal, do celular tal, né? Colocar a marca. Foi feito o registro em ficha, não sei o quê, tudo que você fizer, registros fotográficos. Bom, o que você usou, o correto é você fazer aqui o mais detalhado possível, pensando que outra pessoa lendo isso em outro lugar pode querer fazer um trabalho semelhante. Então, você no relatório está meio que, de certo modo, orientando, como se estivesse contando, né, de um jeito que seja um exemplo para quem quiser repetir aquilo. O que você fez para responder a questão que você tinha? Aí são os métodos, metodologia. Quando você usa materiais do tipo, sei lá, captação visual, captação de áudio, treina, vai fazer a medição da altura das crianças, alguma coisa assim. Então, você vai colocar os equipamentos, os materiais utilizados, informando o fabricante e o fornecedor. Tá? Ou o fornecedor. Então, põe lá a marca, né? Exemplo aqui da área da saúde, bolsas para coleta de sangue, Hemobag, São Paulo, Brasil. Meio de cultivo, RPM, coloca lá modelo, né, a empresa, a marca e a cidade, quando você tiver isso. Materiais e métodos. Vai descrever os procedimentos, né, na questão dos métodos, de um jeito que possa ser reproduzido, como eu falei. Beleza. A descrição, gente, dos resultados, ela tem que ser clara e objetiva. É por isso que é tão utilizado tabela e gráfico, porque resume, fica bem objetivo, fácil, tá? Então, quando a gente faz um trabalho que possa ser representado na forma de tabelas, né? Às vezes, se for entrevista, você pode fazer um quadro com as principais frases, ou então separando por assunto. Dá para você pensar aí, apresentar como tabelas ou quadros e figuras, né? As ilustrações, de novo, tabelas e figuras, não exagere na quantidade, né? Você pode ter fotografia também, gente. Deve incluir as informações com clareza. As tabelas ou quadros devem ser numeradas sequencialmente. Então, tabela 1, tabela 2, toda tabela tem um número, né? E fora isso, ela tem um título também. Então, tabela 1, respostas dos entrevistados menores de idade, tal, tal, tal. Tem um número, mas diz o que é, tem um título também. Informativo, isso fica lá no alto da tabela. E as notas de rodapé, fonte. Né? Às vezes você pega uma tabela que você, para explicar o teu trabalho, você vai usar uma tabela do IBGE, por exemplo. Então, você vai escrever na fonte, IBGE, lá pequenininho, lá embaixo. Né? Aqui é um exemplo de gráfico, tal, numerado sequencialmente, o título informativo, tal. Depois vem a discussão e conclusões. O que as respostas significam, como que o nosso trabalho ajudou a resolver aquele problema. Às vezes nem é ajudar a resolver, às vezes o projeto pode ser para diagnosticar alguma coisa. O relatório é você dizer que encontramos os principais problemas naquela comunidade, que são tal, ele vai dizer. Isso pode ser uma conclusão. Né? Uma coisa muito importante, na discussão, a gente coloca as dificuldades encontradas, principalmente num relatório, que às vezes no artigo, né, você não vai ficar comentando, isso aqui não deu certo, tive que fazer de novo, tal. Mas no relatório isso faz parte. Não tem problema nenhum, deu errado a primeira coleta. Você vai colocar em termos técnicos, né? Foi preciso refazer a coleta, porque a primeira foi invalidada devido a tal, então faltou alguma coisa lá. Tá? Então, é importante aparecer as dificuldades encontradas. De novo, a ideia da perspectiva de continuidade. Aquilo que quando a gente fala, deu errado, né? Não deu o resultado esperado, sei lá, não conseguimos fazer as 100 entrevistas que estavam no planejamento, fizemos somente 80, não tem problema, você vai explicar por que deu problema. Descrever as fontes de erro, seus efeitos sobre os dados. O que você fez que o equipamento foi inadequado, às vezes usou uma trena vega para medir a estatura, não, sei lá,
Você vai colocar as fontes de erro. Exemplo, quer ver um exemplo aqui? O pequeno tamanho da amostra de moradores, apenas 8 pessoas, pode ter influenciado os resultados, dada a heterogeneidade encontrada. Isso, de fato, acontece. Quando você faz entrevistas, né, numa comunidade, se você tiver um número muito baixo, pode ser que para cada pergunta você tenha, sei lá, 8, 10 respostas diferentes. Daí aí complica um pouco para você entender a real situação. Então, às vezes, é interessante ter um número maior, né? Se algo deu errado, o que você pode fazer para corrigir, né? Exemplo, a impossibilidade. Isso aqui é um exemplo bem assim, ligado ao nosso dia a dia. A impossibilidade de transporte dos moradores até o local coberto específico para a gravação poderá ser corrigida no futuro pela solicitação de apoio junto à prefeitura. Você pode solicitar, né, apoio para um projeto e tal. Se vai conseguir, bom, isso é uma outra história, né? Mas a gente faz, a gente tenta, né? Continuidade, o projeto vai ser continuado? Se é um relatório parcial, você mesmo vai continuar. Se é um relatório final, você está terminando o projeto, aí você vai contar o que aconteceu, mas vai dar perspectivas. Futuros trabalhos, né, poderão desenvolver a partir desse ponto, ou repetir esse experimento em outros bairros ou em outras, né, instituições. Aqui tem um exemplo, tal, a continuidade e aperfeiçoamento do estudo serão alvo de outro projeto. Então, a bibliografia, gente, tem diferentes formatos para vocês utilizarem, né? Normal, por exemplo, se você entrar em alguns sites, tem sites que dão dicas de formatação, né? As normas variam, mas normalmente a gente usa normas ABNT. Sempre nas referências vai colocar o nome do autor primeiro, né? Todo mundo já está acostumado com isso, né? O sobrenome, na verdade. Então, seria Barja, vírgula, Paulo, né? Vai colocar desse jeito. Aqui tem alguns exemplos, né? Às vezes é caixa alta, às vezes não é, né? Então tem lá o nome de todos os autores, né? O sobrenome, a inicial do nome e tal. Aí tem o nome do artigo, o do trabalho, depois vem aquilo que você consultou, né? Aí depois vem a revista, data, páginas, volume, né? Essas coisas. Importante no caso da bibliografia, isso para tudo, não só para o relatório. Não liste na bibliografia se você não citar. Voltou. Vocês estão ouvindo? Ah, tá. É porque aqui ficou meio silencioso aqui, não sei. Travou. Ah, travou aí, né? Mas já voltou? Parece que travou e voltou. São essas coisas, né? Coisas. Eu vou voltar aqui. Vão me posicionando aí como é que tá a situação da gravação, tá? Da fala, se tá chegando. Tá? Eu vou voltar um pouquinho, só dizer que se você não citou aquela referência, aquele artigo, não precisa colocar nas referências lá no final do relatório, né? E não cite se você não listar, né? Se você não colocou lá. Então, essas coisas têm que estar amarradas. Todo mundo que você citou no trabalho, para discussão, você vai colocar na referência, é básico, né? Muito bem. Mas, coisas estão terminando essa parte. Material, sim, material encaminhado para publicação, né? Então, a gente comenta quando vai fazer um relatório, não só você vai fazer essa descrição de atividades, a interpretação, mas também, principalmente quando é bolsa, né, de pesquisa e tal, você vai dizer, ó, nesse período do relatório, nós submetemos 2 artigos, participamos do Qualivita e mandamos o artigo completo para o ENIC. Você vai ter uma seção ali, e isso pode entrar como anexo, normalmente, né? Tudo aquilo que você produziu, porque você tem que, enfim, mostrar o que você fez, prestar contas, né? Muito bem. Outro. Apoio, né? Citar as empresas, citar as agências que financiaram, o projeto teve financiamento do CNPq e tal. Apoio é uma coisa, né? O apoio você escreve lá, você deixa lá no final, na conclusão e tal. Você pode ter um momento. E você pode também agradecer, ou você pode colocar no agradecimento a essa agência,
Mas o agradecimento ele é também utilizado para pessoas, né? Que diretor do hospital que colaborou com enfim, com a sessão do ambiente de trabalho e realizou a entrevista, enfim, você vai dizer ali, você vai mencionar as pessoas que foram importantes para o trabalho. Gente, não vai fazer que nem aquele pessoal de colégio, né, que escreve assim, pô, muito obrigado, agradeço a muitos professores porque proporcionaram a oportunidade de crescimento pessoal. A gente não escreve isso no relatório, né? O relatório é formal, ele é do jeito que está aqui, colaboraram. Leonardo, tal, departamento tal, também colaborou, tal. É assim mais seco um pouco, né? Muito bem. Seguir ordem lógica, citar referências que são relevantes, que são necessárias, incluir tabelas e figuras, mas não exagerando, né? E, gente, conferir digitação, conferir pontuação, conferir sigla, essas coisas são meio exaustivas, mas são necessárias. Uso de gíria e laboratório de rua, isso a gente não faz. Evitar gírias, evitar aquela coisa muito informal, né? Claro, você não vai fazer isso. Frase longa demais. Teve um caso muito engraçado de alguém não sei se foi dessa turma aqui, que fez um resumo, estava ótimo o resumo. Só que o resumo tinha um detalhe, estava sem ponto final. Então era uma super frase de 18 linhas, né? Pô, sem condição. Então, faz frase curta. Eu sempre vou repetir isso. Não escrevam num relatório, os resultados serão discutidos, porque você já fez, então você já discutiu, né? É diferente de um projeto. No projeto você está prevendo, ó, seremos, faremos tal coisa. Beleza. O relatório você está contando que já foi feito. Fizemos tal coisa, discutimos e tal, tá? E como sempre, né? A gente não pode copiar nem apresentar partes de livros ou, enfim, ideias da literatura sem colocar referência, fingindo que é sua, porque, gente, isso não pode, isso é plágio, crime intelectual, a gente não faz isso, né? Agora, para aliviar um pouco, para deixar mais leve, algumas frases que a gente brinca, né? Há muito tempo se sabe, quando você lê um negócio desse, o que o cara quer dizer? Eu não achei a referência original, sabe? Ele disfarça. Há muito tempo você sabe. Então, cuidado. Quando você vai fazer o seu relatório, faz uma frase dessa, você vai precisar de uma referência, né? Outra. Acredita-se que o cara coloca isso porque não tem referência. Eu acho que. Então, evitem isso, né? Coloca as referências. Geralmente, acredita, às vezes põe geralmente para impressionar, é uma ou duas pessoas também. Eu conversei com meu colega, ele também achou. Não é por aí, né? E também tem outra que é assim, final de trabalho, né? Final do relatório. Pesquisas adicionais são necessárias antes que uma clara compreensão do fenômeno seja alcançada. Quer dizer que você não entendeu, né? Na real, eu ainda não entendi o fenômeno e tal. Então, não, aí é questão de honestidade, né? A gente, se tiver em aberto, está valendo agora um trabalho belíssimo do Freud e Breuer, estudando histeria, né? E eles têm uma honestidade intelectual muito grande. Quando chega no final dos relatos, eles colocam, ó, sabemos disso, percebemos tal coisa, e aqui não entendemos ainda a origem dessa questão, pode ser uma coisa ou outra, ainda futuramente será esclarecido. Isso faz parte mesmo. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Talvez fosse interessante, acho que é interessante colocar um exemplo de relatório pronto, para vocês olharem assim, ter uma noção. Deixa eu ver aqui, eu tenho um relatório. Eu vou abrir um relatório aqui para a gente ver como é que é. E aí a gente passa, assim, eu não vou ler o relatório, mas é só para a gente ter uma noção como é que fica montado isso, né? E é legal, e tem como dizia um professor sênior que eu conheci onde eu estava fazendo mestrado, doutorado, né? Ele dizia que, na real, a gente só faz as coisas assim, do zero na primeira vez. Depois você se baseia no artigo que você fez, se baseia no relatório anterior, você já tem aquele jeitão, aquele corpo. Então, é legal mesmo. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Ó, esse relatório que eu vou mostrar para vocês, está aparecendo para vocês? Arte e reabilitação, a música de cada um. É isso que para
ele é um projeto que foi desenvolvido aí na Faculdade de Ciências da Saúde, né? Já tem um bom tempo, né? O projeto foi enviado para o CNPq pedindo apoio, né? Em 2010. Porém, demora meses, às vezes, para você mandar, para a coisa ser aceita, começar o trabalho. Começou, esse projeto durou 2 anos, então a gente já tinha um relatório anual, tinha um segundo relatório. No segundo relatório, pedimos prorrogação. Conseguimos mais um ano, esticou o projeto mais um ano. E aí, no terceiro relatório, a gente explicou tudo direitinho, apresentou e pedimos nova prorrogação. Então, nós ganhamos, se não me engano, mais 6 meses. Ou seja, é um projeto que foi interessante e, com base nos relatórios, a gente vai conseguindo, né, se a gente souber contar direitinho, estiver trabalhando certo e tal, a gente pode conseguir esses novos prazos, dependendo né, de havendo interesse e tal. Então, aí lá, eu coloco aqui no alto o relatório processo, o número do processo, né? Edital Universal CNPq, foi esse edital que a gente, para qual a gente mandou o projeto e foi aprovado. Aqui é um relatório, então, tem o título, fala do edital, processo, relatório final. Esse aqui foi o último relatório entregue. Paulo Roxo Baja, fevereiro de 2014. Você lê que a gente mandou, o projeto é de 2010. O relatório final, último de todo, já estava em 2014. Então, a apresentação, né, uma espécie de aqui é como se fosse um resumo. Tem algumas entidades, se não me engano, o CNPq pede uma apresentação que faz o papel do resumo, sabe? Vou ler aqui, porque o resumo não tem problema a gente ler para vocês entenderem qual que é a proposta. Projeto Arte e Reabilitação, a música de cada um, se insere no contexto de atividades terapêuticas desenvolvidas na Faculdade de Ciências da Saúde, FCS da Univap, e teve por objetivo geral a implementação de atividades musicais como recurso terapêutico auxiliar no ambiente da clínica universitária. Sim, a gente tocou, cantou com os pacientes, com os cuidadores, foi uma farra. Suas metas específicas. 1. Desenvolver e aplicar metodologia utilizando a música como atividade terapêutica complementar no ambiente da clínica universitária, ampliando as formas de tratamento nesse ambiente. Né? Uma prática acolhedora. 2. Propor um tratamento que respeite as limitações de cada paciente, levando em conta seus gostos e aptidões pessoais. Sim, porque a gente trabalhou com o pessoal que quase todos tinham restrições físicas de movimento mesmo, né? 3. Avaliar a reação do indivíduo sob tratamento a diferentes estímulos musicais. Fizemos medições, entrevistas. Também foram realizadas medidas quantitativas para monitorar a resposta corporal dos voluntários à prática musical. Beleza, então aí foi o que a gente fez, né? Então, só que eu acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu perguntar para vocês, se eu reduzir aqui o tamanho, muda para vocês na tela? Será que baixou aí na tela? Para ter uma visão mais geral, porque a gente não precisa ficar lendo tudo aqui. Então, tem lá a introdução, que começa o papel da música como agente terapêutico auxiliar em diversas áreas da saúde, tem despertado crescente interesse nas últimas décadas. Tem uma primeira frase ali, e aqui, essa primeira frase já tem 3 referências. Esse 1, 2, 3 aqui são 3 referências que a gente colocou para embasar. Começa do mais geral, né? Vai falando da neurologia, Oliver Sacks, da música corporal dos pacientes, introdução. Como o efeito dos estímulos sonoros é muito mais evidente que o efeito de estímulos visuais, aí vai descrevendo, entra o papel da música, tudo isso é introdução. Aí quando chega no final da introdução, você vai colocar o presente estudo teve por objetivos, lembre, isso é um relatório, o relatório não vai ter uma seção objetivo. Isso é o projeto que tem. Aqui você vai ter no relato, na introdução, no final da introdução, você coloca os objetivos lá dentro. Então, o presente estudo teve por objetivos estabelecer uma metodologia de aplicação da música em ambiente clínico, colaborando para um tratamento integral, propor um momento de interação com os pacientes e cuidadores, né? Aumentar a autoestima e o nível de socialização. Pronto, falou, resumido, né? Tá lá. Beleza. Depois vem as atividades desenvolvidas, né? Aqui eu optei por apresentar uma espécie de uma tabela aqui,
com as atividades que foram feitas, separando, né? O que era materiais, mais ou menos, né? Só para guiar materiais e métodos, o que a gente fez, todos os itens, né? E os resultados. Tem bastante coisa porque era um relatório final, né? Tudo bem. Aí, na parte do que foi feito, os itens vão ser suprapessoais, vai depender do projeto, né? Do que vocês estão contando, que história que vocês fizeram, né? Como é que foi essa pesquisa, essa atividade? Então, aqui no nosso teve inscrição de voluntários, conta como é que foi feito, um ambiente de trabalho, como é que foi preparado, o que tinha de equipamento, né? Atividades de sensibilização, aqui já entra na metodologia, quais foram essas atividades, né? Depois, quem tiver interesse nesse tipo de projeto, tem alguns vídeos dele que estão no YouTube, posso mandar para vocês. Prática musical, aí fala um pouco como é que foi feito. Tudo isso está dentro daquela parte de materiais e métodos, né? Atividades realizadas, definição do repertório, tudo, não vou precisar ler isso tudo, mas depois eu vou colocar completo para vocês acessarem no AVE, para vocês sentirem como é que é o relatório. Aqui tem um item que a gente colocou, que são os registros disponibilizados na internet. A gente achou que era interessante, nesse caso aqui, ter registro em vídeo, né? E aí, para você fazer um relatório, putz, complicado. Então, a gente colocou, depois a gente fez um anexo com os links, né? E beleza, dos vídeos que a gente disponibilizou. Medidas físicas, conta como é que foi feito, resultado. E entra na parte dos resultados, né? Foram feitas medidas fotoacústicas, eu nem vou entrar nesse detalhe do que é isso, a gente fez medições na pele da pessoa, durante a música, né? Para avaliar sinal acústico, história. E a gente avaliou com música, sem música, com música lenta, com música rápida, fizemos diferentes medições e marcamos lá o resultado, né? Beleza. Que tem essa parte da física também que eu estava usando, né? Um parecer clínico, então conversamos com um TO, terapeuta ocupacional, na época precisava, tinha a ver com o projeto, né? E aí a conclusão em perspectivas, né? Ficou aqui, o que acontece? Nesse primeiro parágrafo que está meio compridinho, ele é a conclusão, tudo que a gente teve, né? E em seguir, essa parte, esse outro aqui pequenininho, é a parte das perspectivas. Então, para destacar uma das perspectivas de trabalho, abertas com o presente projeto, aí conta lá. Beleza. Aqui nós fizemos uma listinha da produção vinculada ao projeto, então lembra que foram 3 anos e meio aí, então 40 meses mais ou menos, né? Nesse período a gente mandou esse monte de trabalhos, alguns publicaram, né? Outros estavam para publicar, esse primeiro aqui não tinha saído na época, ó, 2014, ele foi submetido depois que ele foi sair. Que mais? Congressos, INIC, Qualivita, aqui, ó. Qualivita, em 2013, a gente participou com esse projeto. Que mais? Outra medida, teve um encontro que aconteceu em 2013, no exterior, que a gente também foi relatado. Qualivita, em 2012, a gente já tinha participado. Congresso de Saúde Coletiva, que é uma área legal. Congresso de Comunicação e Artes, porque nosso trabalho era de interface, né? Era bem interdisciplinar. É gostoso de trabalhar assim. Que mais? Um outro congresso, 2 trabalhos do mesmo congresso e tal. Aí a gente fez um anexo, como eu falei para vocês, com links de vídeos disponibilizados. Isso é uma coisa que depende muito do projeto, não vai caber para todos os relatórios, mas às vezes é interessante, né? Então colocamos lá, aqui são textos que nós publicamos numa rede que é a rede Humaniza SUS, né, sobre humanização no sistema de saúde. E a gente até, inclusive, coletou isso em livro, foi publicado em livro, anos depois disso. 2014 entregou o relatório, 2017 saiu em livro uma parte desse material aqui. Informativo diálogo, às vezes que, enfim, acompanharam as nossas atividades. E aqui são algumas das edições do diálogo, onde apareceu atividade nossa, festa junina, a gente fazia lá na clínica, arte e reabilitação. Então, esse aí é um exemplo, né? Um exemplo de relatório que a gente tem. Eu vou colocar na tela uma outra parte que é curta. Hoje está bem assim,
diversificado, mas é legal a gente falar disso agora. As atividades científicas que a gente pode vir a desenvolver, e ao longo da formação nossa, nós desenvolvemos desde a graduação, que é o caso de vocês, até sempre, né? Então, vou colocar na tela também. Uma coisa curiosa, né? Quando a gente vai num evento, vocês sabem a diferença, por exemplo, de um evento, de um congresso para um encontro, para uma palestra, um seminário? Normalmente a gente fica um pouco confuso com isso, e não é demérito para ninguém, porque os organizadores desses eventos muitas vezes também não sabem. Às vezes o evento acontece há 20, 30 anos e a pessoa que entra na coordenação, ela não tem total noção. Ao longo do tempo, esses termos que eu vou mostrar aqui foram sofrendo uma mudança, assim, quer dizer, hoje em dia as pessoas não têm mais tanta noção da diferença entre um tipo de evento e outro. Mas eu vou apresentar aqui as especificidades, né? Isso aqui é legal até futuramente, você vai organizar um evento, vai trabalhar na organização, então pensar nas atividades que podem ser feitas. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, está entrando aí. Atividades científicas, né? Então, tem uma grande diversidade de eventos acadêmicos científicos que são realizados para apresentação de trabalho, né? E realização de debates acadêmicos, profissionais. E a gente agora vai apresentar aqui para vocês o significado original de algumas dessas classificações, dessas nomenclaturas adotadas para os eventos, tá? De certo modo, estou começando aqui do maior para o menor. Vou começar com o grande, que é congresso. Quando você tem aquele evento grande, muitas vezes chama Congresso Brasileiro, sabe? Você já deve ter visto isso, né? É uma reunião acadêmica para discussão e debate de ideias e trabalhos, né? Costuma ser promovido por associações profissionais. Também instituições acadêmicas, então, Univap, por exemplo, né? Muitas vezes são associações de instituições. Então, às vezes, duas universidades trabalham juntas e fazem um congresso. Isso pode acontecer. São eventos feitos para promover a atualização dos participantes, né, a respeito da evolução do conhecimento nas áreas, né, abarcadas pelo evento. O congresso, normalmente, é um evento de grande porte. Tá? Ele é caracterizado por isso. É um evento de grande porte, e isso significa que, muitas vezes, a organização entra em contato com entidades, por exemplo, com hotéis para hospedar os participantes, às vezes você cria aqueles convênios, aquelas, né, faz aqueles apoios institucionais. Então, por exemplo, você tem lá restaurante tal, a pessoa com crachá do congresso tem desconto. Tudo isso pode caber quando o evento é grande. É interessante ter esses contatos, né? Então, tem às vezes os hotéis cadastrados lá, da alimentação. São diversas sessões. O congresso tem muitas sessões de apresentação de trabalhos, normalmente é mais de um dia, né, o evento. Então, são trabalhos e debates, né, que podem ocorrer em diferentes formatos. Pode acontecer sessão de comunicação oral, que é aquelas palestras, né, apresentações orais curtas, 10 a 15 minutos em geral, sobre temas específicos da pesquisa. E aí você manda o resumo, às vezes é assim, você manda o resumo, aí é feita a seleção. Se o resumo for aceito e o evento publicar trabalho completo, o segundo passo é mandar o trabalho completo, e aí você vai lá apresentar oralmente. São sessões, junta 5, 6 trabalhos, monta uma sessão, tem sempre uma pessoa responsável, que é o chair, que é o coordenador de sessão, que vai controlar o tempo, né? Todo mundo já participou do NIC aqui? Pelo menos, bom, vocês, o ano passado foi online, né? Então já foi um pouco diferente mas enfim, também está valendo, está tendo muita coisa online hoje em dia. Tem as apresentações orais, né? Beleza. E a gente tem também, muitas vezes, as sessões de pôsteres. Então, são
apresentações, em geral, simultâneas. Quando você vai ter um evento físico mesmo, né? Normalmente você tem um pavilhão lá, um evento, um espaço grande, onde tem vários posters, vários painéis simultâneos ao mesmo tempo, né? Os trabalhos ficam na forma de cartazes, né? E apresentam uma pesquisa que foi feita, uma proposta de trabalho e tal. Esses trabalhos ficam expostos ao público. E aí, um dos autores fica à disposição para tirar dúvida, dar explicações, né? Fica ali do lado. Também tem a mesa redonda, que isso é uma coisa que a gente conhece mais, né? São sessões de debate, envolve mais de um participante, mas muitas vezes tem um que é o palestrante inicial, o cara dá uma exposição inicial. Depois abre o debate. É comum esse formato, né? É interessante você ter participantes com formações diferentes, né? Diferentes pontos de vista. Eu já participei de debates assim muito interessantes, né? Estou me lembrando aqui. Tem um painel também. O painel é semelhante à mesa redonda. Só que um painel, em vez de ter um apresentador inicial, o painel normalmente é com mais pessoas. Então, às vezes você tem 4 ou 5 pessoas, né? Então, normalmente um coordenador lá vai dizer, vocês têm 15 minutos, 10 minutos cada um, ou 15 minutos para cada um, para apresentar uma fala de abertura. Então, o cara vai lá, fala 10 minutos, em seguida o outro participante fala mais 10, o outro fala mais 10. Quando todo mundo apresentou, abre o debate. E aí o debate acontece entre eles e também com perguntas do público, né? Isso é muito legal. A gente tem também, então, tudo isso dentro do Congresso, tá? São partes do Congresso, né? Aí um outro evento que tem, às vezes você vê esse nome, é conferência, né? Só que a palavra conferência, para a gente, ela tem 2 significados distintos, né? Ela pode ser uma palestra solene, simplesmente. Um único expositor vai fazer uma conferência, né? Então o cara é reconhecido, o cara tem currículo, um cara famoso, tal, é uma referência na área, aí ele é convidado e vai fazer uma conferência, ok. Ou então, o que na verdade, o foco principal da nossa conversa hoje é pensar na conferência como sendo um evento que é semelhante ao Congresso, é parecido com o Congresso. Só que ele é um pouco menor, normalmente a conferência é menor que o Congresso, tem periodicidade definida, todo ano tem aquela conferência, ou a cada 2 anos, e organizada por diferentes instituições, pode ser. O encontro, né, ele é menor que o Congresso, mas ele é maior que uma reunião, né? Então, em formato intermediário ali, ele tem um debate aberto de temas, normalmente são temas previamente determinados, tem uma sessão sobre saúde, uma sessão, enfim, cada uma sobre um tema, pode ter várias delas, né? E é um evento semelhante ao Congresso, também menor um pouco, né? Às vezes, gente, você começa a organizar um evento e ele começa como um encontro. Vai crescendo muito, ele fica com uma cara de congresso, né? Isso acontece. Foi um evento tradicional, na primeira edição tinha 50 para 60 pessoas, na segunda edição tinha 100, depois 200. Hoje em dia tem 1.000 pessoas, então, no fundo, virou um super congresso, né? E, na verdade, se a gente parar para ver, é um pouco a história do INIC, o INIC EPG, né? O encontro latino-americano. Ele começou pequeno, mas hoje já é uma referência, um evento imenso, né? Então ele já virou um congresso, né? Tá. A gente também tem jornada. Vocês têm a jornada, né? Jornada de serviço social, não é isso? A jornada está relacionada com um dia, né? Essa palavra tem a ver com um dia, com jur, né? Então, a gente usa jornada normalmente quando é um dia inteiro de atividades. Atividade de manhã, de tarde, até o começo da noite, às vezes. É uma jornada numa área específica do conhecimento. Mas pode ter jornada de 2 dias, isso aí, né? Também acontece. A reunião é um evento menor do que o encontro, menor que o congresso, menor que o encontro. Normalmente, quando você fala reunião, é uma instituição só. Está fechado naquela instituição. Então, sei lá, Faculdade de Ciências da Saúde, por exemplo, né? Tem a palestra, que é essa conhecida, né? Todo mundo sabe, que é
aquele evento em que um único expositor fala sobre um tema, né? Normalmente abrindo a palavra para perguntas, comentários ao final da exposição. Então, ele é parte integrante. Muitas vezes, essa palestra, em vez de estar... Às vezes tem palestra solta, né? Acontece uma palestra lá no Instituto. Mas muitas vezes a palestra é uma parte integrante de um congresso, de um encontro, né? E o cara fala e depois abre para perguntas, comentários, né? Aí tem uma outra que é uma outra palavra que tem duplo sentido assim no nosso jargão acadêmico, que é o seminário. Porque se eu perguntar para vocês o que é seminário, todo mundo sabe o que é seminário, né? Sabe porque vocês já apresentaram, não é isso? Tem professor que dá nota a partir do seminário, sei lá. Então, o seminário ele pode ser uma atividade, uma apresentação didático-acadêmica, né, feita por alunos sobre um tema de pesquisa. Às vezes divide os temas lá, monta grupos e cada um faz um seminário. Tá. Mas também podemos usar a palavra seminário para significar uma reunião restrita de grupo de estudos, né, onde um tema é debatido entre todos os participantes. Isso também é um seminário. O simpósio, também é uma palavra que a gente usa menos, né? Mas normalmente se usa simpósio quando é uma reunião limitada a especialistas, gente realmente com aquela formação específica na área que vai debater um tema previamente determinado. Tá? Então, é mais fechadinho de todos. Tá? Então, é isto. A gente tem aqui. São esses eventos. A gente espera participar de alguns deles diferentes. Tal. Gente, o que eu queria, assim, essa primeira parte de relatório dos eventos. Agora, uma coisa que a gente podia fazer era só mostrar mais ou menos de modo, mais do exemplo mesmo, né? Essa parte dos pôsteres, porque muitas vezes quando você vai num congresso ou num evento, né, num encontro, tem aquelas apresentações. Hoje em dia, com essa vida de EAD, tudo online, tudo à distância, né? A gente muitas vezes tem feito apresentações, os eventos, né? Estão se adaptando. Então, às vezes você tem uma fala, a pessoa vai lá e está falando, e você assiste, você vê um painel, um pôster, né? É o formato que o INIC adotou em 2020, né? As pessoas colocavam um painel na tela, né? O coordenador lá na sessão projetava, todo mundo acessava no link, e aí a pessoa ia falando, ia apresentando. Né? Então é um formato novo, né? Que tá, eu acho que chegou para ficar. Acho que vai ter isso direto agora, né? Um pôster. Gente, esse aqui, mas eu preciso dar um zoom para vocês. Deixa eu só ver o que está entrando. Pois é, exatamente. Vamos lá, deixa eu aumentar isso. Primeiro é bom ver assim, pequenininho. Ó, isso aqui, vocês estão vendo na tela ele inteirinho. Na verdade, o que acontece? Foi um evento de 2008 que aconteceu na FCS, com a Livita, um dos primeiros. E aqui a proposta era fazer um pôster, né, para ficar pendurado fisicamente, né, aquele painel tal, vertical, onde a pessoa fica do lado apresentando, comentando o trabalho, né? Então a pessoa manda o resumo é aceito, aí você prepara o pôster e apresenta. Hoje em dia, todo mundo, quando você vai fazer o pôster físico para apresentar, você vai numa gráfica, né? O pessoal faz pôster, nossa, isso é tranquilo, você manda fazer lá tal, pode fazer com aquela abazinha de madeira ali tal, pendura, beleza, fica lindo, né? Mas nessa época, a gente fez, nesse evento aqui, a gente fez artesanal, né? Então pegou um papel gigantesco, aí a gente pegou, era sobre o trabalho tinha a ver com televisão, com imagem na tela, né? Autoestima na TV, era um trabalho que a gente fez lá. Então, só para vocês saberem linhas gerais, a gente fazia eventos, né, ligados ao Hospital Francisca Júlia, a gente ia lá e tal. E
fizemos, inclusive, apresentações musicais e tal. E isso era filmado, né? E depois a gente editava esses vídeos e mostrava para os pacientes. Então, a proposta era trabalhar autoestima. E aí você coloca no telão e era muito legal você assistir as pessoas se assistindo. Essa que era a ideia do projeto. Então, a gente chamou de Vendo e Apreendendo Autoestima na TV. Era por aí, né? E até o projeto a gente criou uma espécie de nome ali, fantasia, que era o Tô na Tela. Tô na tela, o cara tá na tela, né? Então a gente fez isso. E aí, para brincar com essa ideia, a gente pegou e fez com folhas de sulfite A4 mesmo, fizemos uma moldura como se fosse uma televisão com controlezinho e tal, fizemos uma televisãozinha. Então a gente juntou várias folhas de A4, montou esse painel, né? E é assim que foi apresentado. Então aqui, ó, vamos ver se eu consigo subir e descer para mostrar aqui para vocês. Ó, aqui em cima, logotipo, tal, vendo o título, né? Aqui a filiação, hospital, laboratório, tal, né? Não precisamos ficar lendo, é só para vocês verem, ter linhas gerais. E aí a gente dividiu. Então, tinha lá uma tela que era os objetivos, né? Aqui. Na outra televisãozinha, materiais e métodos. Aqui mais materiais e métodos, né? Aí depois vai descendo sempre nessa sequência, né? Apresentar essa ficha lá, o título, ficha, né? Objetivos, materiais, aí vem resultados e discussão. Então aqui, ó, a parte visual era importante para a gente, então mostrando eles, né? Prestando atenção à própria imagem, os participantes se redescobrem, é super interessante, né? E a coisa curiosa é que um desses senhores, né, virou meu parceiro musical. A gente acabou fazendo até show aqui fora. Cantamos até em quermesse, no São Dimas. Fizemos umas atividades assim extra, muito divertidas. E aqui, então, esse assistindo, né? Resultados de discussão. Olha, observem que são poucas palavras, né? A gente usa a letra grande e tal. Não adianta ficar enchendo de texto, poluindo, não. Faz a coisa mais resumida, fica legal. Porque você vai estar do lado, né? Você vai estar apoiando, dando as explicações, tirando as dúvidas, resultados de discussão e, por fim, a conclusão, né? Tá? Então, bem simples, dividido, separadinho, tal. E assim, este foi um exemplo artesanal. Aí depois fotografei para colocar para vocês aqui, mas foi um trabalho gostoso de fazer. Deixa eu mostrar outra agora. Uma outra. Agora em outra área, mas também numa edição, uma outra edição do Qualivita. Sim, esse aqui é um trabalho, eu vou colocar para vocês verem. Ele é um trabalho um pouquinho diferente, é outra pegada, mas foi também num evento. Esse aqui já foi feito naquele esquema de, se não me engano, mandamos para a gráfica e tal. Então, olha lá. Está aparecendo para vocês, né, esse segundo modelo aqui, então, o título, o Jorge Luiz Carvalho, aqui o orientador dele, que sou eu, Congresso de Saúde e Qualidade de Vida, Coneleste Paulista, né, Qualivita. Logotipos, aquela história toda, né? Esse rapaz, ele fez esse trabalho, ele estava, acho que no 3º ano da graduação. Há pouco tempo ele entrou em contato comigo, e aí formou, fez mestrado, pediu carta de recomendação, fiz para ele, né, para ele entrar no doutorado. Ele virou doutor há pouco tempo e entrou em contato, a gente ficou super contente, tá tão legal a gente ver. Então esse aqui é um dos primeiros trabalhos dele, o cara tá assim, esmirilhando por aí, né, crescendo. E aqui, então, olha lá, introdução, pele humana. O que a gente faz? O que eu gosto de fazer quando vou fazer a apresentação de um pôster, assim? Em vez de ficar fazendo aquele monte de texto, eu acho que é legal quando a gente consegue fazer assim, bem simples, né? Tópicos, os pontos importantes, né?
E aí você vai explicando, você vai ficar do lado explicando. É diferente, você percebe que é totalmente diferente de um artigo que você vai escrever, beleza, tal. Aqui não, você está ali do lado. Então são os tópicos, objetivo, metodologia, né? Tudo que usou, marca, modelo dos equipamentos, tal, voluntários, 60 voluntários do sexo feminino. Sim, esse era um estudo sobre tipos de pele. A gente estava fazendo medidas na pele das pessoas para avaliar pigmentação e tal. E aí vem resultados de discussão, aí tem aqui a montagem nossa, experimental, a pessoa punha o braço ali, era feito em vivo mesmo, encostava o braço, né, esticava assim, e aí fazia a medição. A gente avaliava, fazia análise quantitativa do nível de pigmentação pelo sinal. Aí a conclusão, avaliando, né? Um trabalho muito preliminar, um trabalho inicial ainda esse aqui, né? Mas beleza, gerou ali um qualificado. Outra coisa legal que acho que uns 2 anos depois, esse rapaz estava comigo, a gente fazendo um capítulo de livro muito mais avançado que isso, mas assim, que nasceu daqui, né? Começou por aí. Um evento da universidade, depois, um tempo depois, a gente estava fazendo um artigo com outra moça, com a Josiele, que também foi aluna nossa, um artigo que saiu num livro europeu, assim, legal, sobre estudos de pele, né? E aí você vê que é bem simples, né? Direto, e a pessoa vai explicando, né? Tá, esse aí é outro. E agora eu vou mostrar para vocês um outro modelo, que é já mais recente, ele já é um modelo mais atual. Eu achei que era legal mostrar que esse que vocês vão ver agora, a cara dele é bem diferente, ele já está seguindo as normas novas do INIC EPG, então foi do ano passado, né? Então vamos ver como é que ficou, estou abrindo aqui. Esse aqui está no PowerPoint. Normalmente a gente faz esses painéis, desenha, organiza o pôster no PowerPoint, né? E muitas vezes os eventos têm um padrão, né? Eles têm lá um template que chama modelo, né? E você faz em cima do modelo, né? Então, esse aqui é nessa pegada. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou colocar na tela e a gente vai conversando. Esse aqui foi, acho que, um dos painéis mais recentes que eu fiz, né? Ó, ele é sobre o acolhimento hospitalar. Você vê a situação, trabalho bem relevante, está saindo em revista agora. A Leda, essa moça, ela formou em especialização aqui na Univap, em administração hospitalar, e ela está defendendo, né, a necessidade de treinamento específico para a equipe hospitalar saber atender adequadamente pacientes com deficiência auditiva. Né? Esse trabalho é bem interessante, bem relevante. Eu vou ler rapidinho, que esse aqui tá legal para a gente olhar. E agora, o que eu quero que vocês reparem, como é que o formato está diferente, como é que mudou a cara, né? Esse aqui, ele foi feito para ser projetado em tela. Percebe a diferença que os outros eram... Normalmente a gente imprimia em tamanho grande e tal, ficava aquela coisa pendurada, né? Aquele pôster. E esse aqui é um e-pôster, né? Um e-banner, né? Então ele é feito para apresentação, como eu estou fazendo agora, né? E no evento foi assim que aconteceu, né? A Leda foi lá e apresentou no horário dela, né? Então tem o título, esse template, esse molde é do próprio evento, né? Acho provável que o Qualivita tenha um formato semelhante, né? Então, olha só, as pessoas com deficiência, se a gente somar, né, as diferentes deficiências, né, na população brasileira, você vai ver que mais de 20% das pessoas têm alguma deficiência, né? Então, é uma parcela muito importante a ser levada em conta pelas instituições de saúde, né? Aqui, o ponto de vista da Leda, que é da parte da administração, né? Então, a administração hospitalar. Então, a necessidade de fidelização dos clientes é uma realidade nesse setor. É importante que você acolha adequadamente, né, esses pacientes. É uma população grande. Então, os objetivos do trabalho foram avaliar se os hospitais são acolhedores, para os pacientes surdos especificamente,
E objetivos específicos, verificar se os profissionais recebem treinamento, se tem gente ali especificamente treinada para isso, apontar os acertos e as deficiências, né? E analisar as preocupações do público surdo no momento do atendimento. Quais são os momentos as fontes de tensão ali, o que precisa, né? Os cuidados necessários. Então a gente fez a coleta, a Leda cuidou disso, né? Fez a coleta dos depoimentos de pessoas surdas para entender suas necessidades e experiências dentro do ambiente hospitalar, né? Da metodologia aqui. Em paralelo, foi realizada uma pesquisa de campo quantitativa, não probabilística, com profissionais de hospitais. Então, conversou, né, a fim de colher informações sobre como os hospitais lidam com atendimento de surdos, né? Então, tinha uma série de perguntas e a gente passou para vários profissionais e foi anotando as respostas. Então, vejam os resultados. 100%, ou seja, a totalidade dos entrevistados, dos funcionários, afirmaram que não receberam qualquer tipo de treinamento ou capacitação sobre como se comunicar com pessoas surdas. Veja bem, gente, isso foi feito em mais de um hospital, hein? Ninguém tinha recebido um treinamento específico. 93% afirmaram que não há intérprete de Libras na instituição. E 7% afirmavam não saber. Então, na verdade, aqui periga ser um outro 100%, a gente não tem certeza aqui. Mas muito provavelmente não tinha ninguém especificamente treinado para isso. 67% dos profissionais entrevistados efetuaram algum tipo de atendimento a pacientes surdos. Então, veja o paradoxo. Você trabalha um certo tempo numa instituição hospitalar, fatalmente vai acontecer de ser necessário atendimento a um paciente surdo, né? Vários deles já tinham passado por isso. Não tinham treinamento. 33%, ou seja, um terço, afirmou que o atendimento a surdos foi abordado durante o quadro curricular das instituições onde estudaram. Então, assim, na universidade, quando a gente está estudando, tá, comenta-se que é importante e tal. Mas esses entrevistados não tiveram um treinamento específico. No caso dos depoimentos dos surdos, em geral, falam de situações de negligência, erros de diagnóstico, um monte de constrangimentos, inclusive perigos, né? Às vezes o cara não pode passar por um certo tipo de exame, tem certas coisas certas condições que não pode. E para explicar. Então, resumo da história é o seguinte: as pessoas, esses pacientes, muitas vezes eles dependem dos acompanhantes conseguirem fazer toda a tradução aí, né? Fica com essa dependência, né? O trabalho mostra como é importante que hospitais tenham intérpretes, né, ou colaboradores que saibam se comunicar por Libras. É do conhecimento de todos os colaboradores, né, das instituições de saúde, quanto a comunicação é importante. Pô, todo mundo sabe disso, né? A falta dela pode causar problemas diversos, podendo até chegar ao óbito do paciente. A pesquisa evidencia que ter um bom intérprete, né, um intérprete, não é útil apenas para o bom acolhimento, não é mais do que isso. É também para a própria segurança, por questão de procedimentos. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Né? Como que vai explicar? A segurança da equipe também, né? Da equipe do hospital. Por quê? Lá na ponta, se a gente pensar tudo que pode acontecer, essa instituição está se sujeitando a um processo aí, uma indenização, pedido de indenização, né? Então, é uma necessidade por várias razões, né? E aí tem o regulamento técnico, né, dos projetos físicos, tal, aí a gente coloca no final as referências. Então, aqui para vocês verem o formato, né? E esse é um trabalho mais recente. Depois, quem tiver interesse, a gente tem um... eu acho que eu mandei para vocês um artigo dele, esse artigo estava como uma das opções de resumo para vocês fazerem, se não me engano, né? Beleza. Então, tá aí. E, gente, foi o que eu pensei de atividade, de trabalho que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Eu espero que a gente ainda ao longo desse semestre faça algum painel desses juntos, né? Quem sabe para o Qualivita. Vamos descobrir primeiro se é resumo ou se é trabalho completo, né? E agora eu pensei numa última coisa, que é a gente entrar no site do Currículo Lattes para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui uma aba. Tá.
Então, vou colocar... Vocês estão vendo isso na tela? Então, né? Eu vou lá nas faculdades. Ciências da Saúde. O nosso está funcionando, tá vendo? Aí eu quero ver aqui. Então, vamos direto. Vamos tentar aqui o corpo docente. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui é o corpo docente geral, então aparece todo mundo aí. E deve estar com a carinha de cada um. Olha aqui, gente. Tá vendo o que eu estou falando para vocês? Ó? Tem o corpo docente, aqui a nossa diretora, né? A Sônia. Aqui a turma toda, né? Vejam que para cada nome, tem lá fotinho, nome completo, titulação, né? O e-mail e o currículo Lattes. Aqui, ó. Esse link vai, cada um deles vai para o seu respectivo currículo, né? Vocês querem conhecer o currículo de alguém específico aqui? Vamos clicar, vamos ver o que a gente... Aqui a professora Débora. Vamos ver lá, vamos clicar aqui no Lattes. Aí, o que a gente está fazendo agora? A gente clicou naquele link, né? Que, teoricamente, vai para o currículo específico daquela pessoa. Como código de segurança para evitar essas pesquisas feitas por robô, coisa assim, tem alguma coisa que... Assim, isso aqui não tem nada que fazer. Só clicar ali, não sou um robô, submeter, e deve abrir agora. Pronto, tá aí. Então, gente, esse aqui... Tá? Vocês estão vendo, né? Vocês estão na página do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, e no currículo Lattes da professora Débora. Ó, tem aqui o link, tá vendo? Você pode copiar esse link, quando você fizer o de você, cada um fizer o seu, né? Você vai ganhar um link, e esse link é o teu currículo. Super legal. Aqui tem a última vez que você atualizou, você vê que a professora precisa atualizar o Lattes dela, né? Aqui tem o resuminho, esse é um resumo que você escreve, né? Aí tem a identificação, endereço profissional, formação acadêmica, tudo que fez na vida, tal, graduação, tudo isso você vai escrevendo lá. Mas você faz aos pouquinhos, gente. Você cria lá e vai colocando aos poucos. Né? Formação complementar, curso de curta duração, né? Atividades de extensão, outras coisas que você fez, atuação profissional, vínculo profissional, né? Tudo que você já... Então tá lá. Linhas de pesquisa, áreas de atuação, isso tudo você pode preenchendo bem aos pouquinhos. Idiomas, então tem lá português, inglês, espanhol, você vai dizer, vai clicar em cada um deles, vai dizer o que você escreve, compreende e tal. E aí vem a parte principal, que são as produções, né? Então, produção bibliográfica, artigos completos publicados em periódico. Então, tem lá o artigo da revista Univap, né? Livros publicados, organizados, edições, está lá, textos em jornal. Você dá uma entrevista, alguma coisa, saiu um texto em jornal, você pode colocar também. Quando você estiver fazendo o seu currículo, vai aparecer, você vai ter essas abinhas aqui onde você vai poder preencher. Né? Então, sei lá, produção, você clica em produção, vai abrir várias possibilidades. Ah, sei lá, artigo, evento, né? Clica lá e vai preenchendo. Né? Então, resumos publicados, tá vendo? Resumos publicados em anais de congressos, tem lá vários trabalhos. Apresentações de trabalho, ó, um monte de apresentação, olha aqui, ó. Produções bibliográficas, aqui são livros, capítulos de livro, tá? Entrevista, mesa redonda, tal. Outras produções técnicas, cursos de curta duração, participação em banca de TCC, participação... no caso de vocês não vai entrar por enquanto isso, né? Mas quando professor, vocês vão colocar as bancas que vocês participaram. Vocês vão participar de uma quando vocês vão ser os avaliados, né? Logo, logo. Então, tem lá as bancas todas, trabalho de conclusão,
Aqui, todas as orientações da Débora. Participações em eventos, ó, todos os eventos. Então, quando vocês fizerem participar do Qualivita, olha aqui, ó. 17º Congresso Saúde e Qualidade de Vida do Cone Leste Paulista, Comissão Brasileira, tá? Então, você coloca, normalmente, você vai atualizar seu currículo, você vai clicar lá em eventos, vai escrever o nome do evento, e depois de você colocar o nome do evento, vai perguntar se você tem alguma produção associada àquele evento. Então, apresentei um trabalho no Qualivita. Você coloca eventos Qualivita, depois você vai lá do ladinho, vai aparecer para você inserir os trabalhos, se você tiver feito. Então, tem lá um monte, olha que beleza de lista. Muitos eventos, organizações de eventos, né? Esse aqui eu participei, ó, Tarde Literária com a Clarice Freire, eu fui lá assistir, foi super legal. Uma escritora jovem, ótima. Orientações, então o currículo, e o legal, iniciação científica, aqui, você vê que é um formato padrão. Então, você não precisa ficar digitando, colocando negrito, pô, isso aqui tá. Você não vai ter que ficar detalhando o formato. Você vai preenchendo as informações e vai ficar na tela com essa carinha, né? Com esse aspecto aqui. Deixa eu ver se eu consigo clicar um outro agora. Tranquilo, né? Deixa eu ver. É que eu queria entrar em um que fosse... Eu queria entrar na página geral, mas eu não consegui acessar aqui para vocês verem como é que a gente começa o currículo. Vamos ver lá. Vamos entrar num currículo. Vou entrar no meu aqui para vocês verem que é assim. É um tipo diferente. Cada um tem a sua formação específica. Eu estou sem barba aqui, rapaz. Tem que atualizar a foto. Bom, então aqui, mesma coisa. Você clica no currículo da pessoa. Eu não sou um robô. Tá. Submeter. Vai aparecer. Então, o padrão geral é o mesmo, porque é o sistema Lattes que faz isso. O resumo, o link do Lattes tem lá, a última atualização foi feita semana passada, o meu está bem atualizadinho aqui. Identificação é aquela mesma história. Aí muda um pouco, cada um tem uma trajetória diferente, pós-doutorado, graduação, mestrado e tal, formação complementar, atuação profissional, essa parte minha não está muito atualizada, tem que melhorar isso. Mas tem bastante coisa, linhas de pesquisa, aí projeto de pesquisa, pode pôr um resuminho do projeto se quiser, projeto de extensão, projetos de desenvolvimento. Para vocês, o mais, aqui, revisor de periódico, se você ajuda num jornal, alguma coisa, para vocês o importante vocês vão preencher a parte dos idiomas, né? Vocês vão preencher a parte das produções. Isso que vai ser muito importante, né? Aqui é uma conta automática que eles fazem. Tem um sisteminha, vocês já ouviram falar, talvez, do Web of Science. Tem uns sistemas de busca de artigos, tal, onde coloca citações que a pessoa já teve, esse tipo de coisa. Esse meu não está muito atualizado, não, mas tudo bem. Aí vem os artigos em congresso, tá vendo? Desculpa, aqui em periódico, em revistas, né? Alguns deles tem o link, que se você clicar, você vai parar lá no artigo. Então, é super legal quando você puder, quando é publicação online. Você vê, esse aqui é da Research on Biomedical Engineering. Pesquisa em engenharia biomédica, tem outro que é da revista Univap, enfim, outro da revista Numismática, Brazilian Journal. Esse aqui saiu em janeiro, um trabalho legal sobre atendimento diante da pandemia, né? Dificuldade de atendimento hospitalar. Então, está aqui os trabalhos. Então, vocês vão preenchendo isso, né? Talvez no começo, o de vocês vai ficar meio curtinho, mas vai entrar capítulos de livro aqui, vai entrar para vocês isso aqui, trabalhos publicados em anais de evento. Então, publicou um, coloca lá. Demorou um mês, 2, saiu outro, coloca, atualiza, procura manter atualizado. E aí, quando precisar, isso você pode fazer o download. Deixa eu ver se aqui aparece essa opção. Ó, tá vendo aqui? Imprimir currículo. Então, tá super legal. Você pega e imprime isso, se precisar, né? Pode mudar a letra, mudar a fonte, alto contraste. Então, tem opções. Aqui você pode até ter uma versão em inglês, se quiser, mas aí
é mais chato que você tem que entrar com os textos e tal.